Boa tarde para quem já chegou. Estou aguardando a entrada da doutora Raquel. Tive um problema com a internet também. Sempre tento problema com a internet, não? Eu entrei, caiu, depois consegui restabelecer pelo 4G, que a minha internet de casa não está funcionando direito, não. Impressionante. Aguardar a dona, querida doutora. Oi, boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? tudo Cumprimentar jóia. você, que está conosco aqui, e com nossos amigos que estão assistindo a nossa live de hoje. Pois E é. falar, falar um pouquinho de você, como eu te conhecia, como é que as coisas evoluíram. É. E eu conheci a Raquel, agora no início do ano, estávamos trabalhando lá em Cabo Frio, na Cabo Friense, e aí, tem uma moça, uma doutora do ozônio terapia, isso, aquilo. Eu falei, que diabo de ozônio terapia é essa? Tal. E os atletas gostavam muito de fazer ozonioterapia, uma coisa que eu não tinha visto quando eu trabalhava em Clube Grande, enfim, seja uma especialidade muito antiga, do século XIX, né? Então, começou na Alemanha e tal, mas eu não sabia, e tivemos a chance, eu e o Alfredo Sampaio, de encontrarmos você, conhecemos o seu trabalho. Eu me lembro que você fez uma viagem de ida e volta de Barra Mansa até Cabo Frio. Falei, nossa mãe, como é que ela conseguiu fazer essa proeza aí num dia só? Saiu de Barra Mansa, foi até Cabo Frio, passou uma hora conversando conosco e depois voltou. E aí, tentamos chamar a ideia, porque a ozonoterapia, ela não é só essa, a questão do atleta, é só mais uma vertente da ozonoterapia. E eu tenho visto, você também me falou, que essa ozonoterapia ela tem várias aplicações, trabalha com dor, trabalha com terapias Sim. diversas, entendeu? Então, antes de eu começar, a gente começar a conversar, eu queria que você apresentasse seu trabalho para todos nós aqui. Tá bom, Raquel? Obrigado, hein? Primeiro, prazer enorme estar aqui com você. Doutor Paulo, uma pessoa extremamente especial que eu tive o prazer de conhecer. Valeu muito a pena ter batido em Cabo Frio e voltado, ter tido esse prazer de te conhecer. Uma pessoa com tanto gabarito, né, com tantos artigos escritos e tanto conhecimento para contribuir com a gente aí, o mundo dos esportes, né? Então, um grande prazer primeiro estar aqui. Eu sou fisioterapeuta, sou mestre em ciências biológicas naturais, tenho várias especialidades, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, física quântica, entre elas a ozonioterapia. Já tem um tempo, um bom tempo, que eu trabalho com a ozônio. Para o Brasil parece ser uma coisa nova, mas ela não é nova nem de perto. Ela tem uma longa história, onde ela começa já até antes do pós-guerra, porque quando a gente lê os relatos na internet, a gente sempre pega esse fato de que ela começou a ser usada no pós-guerra, mas não, ela começou a ser usada antes do pós-guerra. Posso falar rapidinho como é que ela começou? Fala o tempo que você quiser, pode fazer, ó. Fala o que você tem que falar. E me É bom que interrompe, porque eu ilustra falo bastante. muito. Não, não fala Você muito sabe que eu não, falo muito, né? não. Pode Na falar o que você verdade, quiser falar. os primeiros geradores de ozônio, ele foi desenvolvido por Werner Siemens na Alemanha em 1870 e em 1885 lançou o livro Ozonoterapia, quer dizer, a gente está falando de 1800. 1898 fundou o Instituto de Ozonoterapia em Berlim. O Dr. Benedict, que é um médico alemão, em 1898, ele introduziu o trabalho com ozonoterapia em Nova York. Em 1911, um chefe do Departamento Fisiológico da Universidade de Loyola, ele utilizou o ozônio para tratar tuberculose, pneumonia, sífilis, teve grandes resultados e publicou em alguns artigos. Claro que, acredito, naquela época os artigos eram assim muito empíricos, não tinham tanta base, então eram experiências que eles estavam tendo com a técnica e que conseguiam um bom sucesso. Em 1913, formou a Associação de Ozonioterapia na Alemanha, e aí veio a guerra.
com todo aquele tumulto de guerra, como é que a gente vai curar os soldados? Utilizou-se a técnica. E aí foi assim, teve um excelente resultado para curar a ferida dos soldados, as gangrenas, e passou-se a adotar a técnica na Alemanha. Em 1920, o Dr. Charles, da Escola de Medicina de Chicago, ele também lançou um livro. Em 1926, o Dr. Otton, ele ganhou 2 prêmios Nobel, porque ele fez uma teoria de que o câncer, ele começava a surgir por uma hipóxia celular, né? E aí, que a ozonioterapia em si poderia ser um grande coadjuvante para tentar evitar ou ajudar a cura dessa patologia. Ele ganhou 2 e chegou a ser indicado para o 3º. E assim a ozônio foi crescendo. Em 1990, Cuba estabeleceu, vendo todo o resultado no mundo, né, a ozonioterapia como base do seu tratamento. Então, 40 hospitais públicos de Cuba trabalham com a ozonioterapia como base. Eles têm ela como uma medicação mesmo. Hoje, Japão, México, Estados Unidos, Israel, 5 estados, né? Na verdade, nos Estados Unidos, Israel, toda a Europa se utiliza a ozonioterapia. Parece que tem 7 mil médicos ozonioterapeutas na Alemanha, se fizeram milhões de aplicação pelo Sistema Único. No Brasil, essa técnica, ela não é nova, ela, no começo, ela era adotada, eles aceitaram a nível de odontologia. Agora, em 2017, tem um projeto de lei que libera o uso dela como medicina integrativa, inclusive no SUS. Só que a grande questão do Brasil, que eles relatam muito, não tem pesquisa científica, é uma panaceia, como é que tudo isso funciona? Porque a gente, pesquisas tem, né? A gente viu que a gente fala de 1800, o mundo usou ozonioterapia, a gente encontra inúmeras bibliografias. Existe um livro que ele tem 47 páginas de citação bibliográficas de experiências com ozonioterapia, mas no Brasil, a grande questão do Conselho de Medicina, eles alegam muito isso. Como é que uma coisa vai fazer tanta coisa e a gente não tem pesquisa científica, e é onde fica essa coisa, usa, não usa, alguns conselhos aderiram, outros não, e vira um grande contexto. Muitas pessoas já são adeptas, mas muitos pacientes me perguntam, mas como é que isso funciona? Porque há artigos, há relatos, e muitos profissionais falam também, que ela atua em 286 patologias. Na verdade, ela não é uma bala mágica, não é uma medicação. A ozonioterapia, ela atua no sistema de biorregulação celular. O nosso corpo, ele é formado por trilhões de células, cada um com a sua função, certo? E é essas células que nos mantêm vivos. Quando essas células começam a desequilibrar, é isso que nos traz a doença. Por que que hoje a gente encontra tantas patologias precoces? Que a gente encontra hoje muito Alzheimer, muito Parkinson, como a gente não tinha antigamente, é o estilo de vida, né? Muito agrotóxico, muito estresse, muito uso de álcool, de droga, de tabagismo, enfim. Então a gente consegue perceber que isso realmente, de fato, faz um grande sentido. Vou pegar meu mouse. Tá. Não, só isso que... Desculpe. Não, vou ligando aqui, que eu vou só mostrar uma coisa para o pessoal aqui também, para quem não é da área poder entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Como é que funciona esse sistema de biorregulação celular? Como é que funciona a respiração celular? Que é aí que está o efeito da ozonioterapia, que se justifica tanto como tratamento só como coadjuvante. Eu vou dar uma viradinha na câmera só para o pessoal entender e já volto, tá? Quando a gente come qualquer coisa, tudo vai virar uma glicose. Essa glicose tem lá a insulina. Pessoal que não é da área, eu sempre falo isso com meu aluno. Pensa no ovo, na clara e na gema. Essa glicose, ela vai entrar primeiro ali na clara. Ela não precisa de oxigênio, certo? E ela é uma molécula com 6 carbonos, ela é um monte de bolinha. E ela, quando entra, é quebrada. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar minha câmera aqui. Peraí. Virei, mas não foi. Peraí. Ela é quebrada. Quando ela é quebrada,
tá vendo bem aqui, é exatamente essa bioquímica que ocorre dentro da nossa célula. Ela vira ácido pirúvico, perde um carbono. Nessa perda, nessa explosão, a gente tem energia que vai lá para o NAD e o FAD, ela vira duas moléculas, ela vai se ligar a acetil, que vai se ligar a acetilcoenzima A. Coenzima A é um complexo de moléculas de vitamina B5, então é muito importante a gente prestar atenção na nossa alimentação, o estilo que a gente vive, porque tudo isso faz parte da nossa respiração celular, que é a nossa nutrição. E todo esse processo, que eu não vou entrar no ciclo de Krebs todo, ele vai tendo essas quebras e essa liberação de CO2 e de energia para entrar lá dentro da célula, lá na geminha do ovo, como eu falei lá no começo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo do ovo com meus alunos. Quando ele entra dentro ali da gema, que é a que está ali dentro da mitocôndrias, tá? Que é aqui, a gente vai ter a membrana, então a gente está dentro da mitocôndrias, dentro ali dos retículos citoplasmáticos, a gente tirou um pedacinho, então a gente tem aqui a membrana da célula, tá? Aqui a gente tem uma parede fosfolipídica, aqui a gente tem formação de glutationa, de catalase, que protege essa parede da membrana celular, ela é seletiva, ela não permite que qualquer coisa entre ali, porque senão a célula ficaria muito suscetível. Esse pessoal que está aqui é o que vai participar de todo o processo da respiração celular, é onde de fato entra o oxigênio. Então a gente comeu lá o nosso macarrão, a gente parte desse CO2 também a gente já expirou, o processo continuou, entrou dentro da nossa célula. Aqui a gente tem o NAD, aqui a gente tem o FAD, essas aqui são proteínas, e o NAD são moléculas de vitamina B3, eles são carreadores de energia. Aqui a gente tem 3 proteínas, e aqui a gente tem a nossa ATP sintase. O que isso tem a ver com ozônio? Por que a gente tem que saber isso? Aqui a gente tem íons de hidrogênio, certo? Essa molécula aqui, esses elétrons aqui, desculpa, eles vão passar por essa proteína. Quando eles entram nessa proteína, ocorre uma explosão de energia. Essa explosão vai liberar íons de hidrogênio, que vão vir para cá. Nós temos 3 moléculas, então essa reação vai acontecer 3 vezes. O FAD repete a mesma reação, porém ele faz em 2 proteínas. Também vai haver uma explosão de energia, liberando hidrogênio aqui para cima. Que caminho essas enzimas fazem? Como elas sabem que elas têm que fazer esse caminho? Elas são atraídas pelo oxigênio que está aqui meu oxigênio. Quando ela chega no final aqui, ela também tem uma explosão maior, liberando hidrogênio, e aí a gente vai formar H2O, é a água na célula. Então, o oxigênio, ele é muito importante. A gente sempre aprende em biologia que a gente tem muita água dentro do corpo, dentro da célula, e acontece dessa formação. Ele precisa do oxigênio para isso. O hidrogênio que está aqui, eles vão ser capturados pela minha ATP sintase, que vão girar e vai formar ATP, adenosina trifosfato, que é o que dá energia e equilíbrio na nossa célula para manter o nosso metabolismo, para manter a nossa temperatura, para manter a gente vivo e o nosso sangue limpo, para poder liberar toxinas. Deixa eu voltar para mim aqui para a gente conversar. Então, esse processo é o que vai manter para a gente liberar toxinas. Ali a gente tem um processo de oxidação, a gente tem ligação de elétrons, de hidrogênios, a gente tem perda para poder ter todo esse processo de respiração celular. Se a gente tem um processo oxidativo exagerado, se a gente tem falta, menos oxigênio, a gente pode desequilibrar essa célula, produzir radicais livres, e isso começa a desequilibrar. A gente pode gerar um monóxido de carbono excessivo dentro do nosso corpo, que vai se ligar à hemoglobina, e ela vai irritar o sistema nervoso central e também nutrir os nossos órgãos de uma forma errada.
Então, a gente precisa ter o oxigênio de uma forma correta. E é importante a gente saber que o ar que a gente respira, claro, é fundamental, a gente não consegue ficar sem respirar. A forma que a gente se alimenta, que a gente vive, influencia muito nisso. O excesso de álcool, de cigarro, de medicações, de droga, de açúcar, de farinha branca, a falta de exercício físico, ou até mesmo o excesso do exercício físico, sem uma suplementação correta e sem um descanso de uma forma correta, ele pode levar esse processo de oxidação excessiva. E isso vai estimular a capa B, que é um núcleo, né, um retículo de núcleo, que vai estimular substâncias como prostaglandina, como a COX, substância anti-inflamatória, para tentar defender o nosso organismo, porque ele entende o quê? Nós estamos em desequilíbrio e estamos inflamados. Essa situação se mantendo crônica sempre, diária, eu tenho uma vida muito estressada, eu como muito errado, eu faço uso de muitas medicações, de alimentação errada, não durmo direito, fumo, noitada, bebida ou exercícios exagerados. Isso vai gerando um processo crônico e pode trazer sintomas como dor de cabeça, insônia, irritabilidade, distúrbios gastrointestinais, que podem vir por esses fatores, que hoje a medicina já reconhece muito, a medicina no Brasil, e a gente não entende por quê. E aí é onde o ozônio entra, porque quando você tem a estimulação da capa, que é um fator de transcrição nuclear, você vai também, você está doente, você tem um processo inflamatório muito grande, você está em desequilíbrio, certo? Fator de radicais livres, tentando uma defesa. Então, quando o ozônio, como é que ele é o medicinal? A gente usa um galão de O2 medicinal, ele passa por um aparelho relativamente simples, sofre ali uma descarga de 15.000 volts, ganhando 3 moléculas. Quando ele cai na corrente sanguínea, imediatamente ele perde uma. E aí ele entra em equilíbrio. Como é uma molécula muito pequena, ele se liga a radicais livres, porque o radicais livres, gente, ele é um processo natural do nosso corpo. A gente tem antioxidantes, a gente tem processos fisiológicos que combatem. O excesso é que vai nos fazer mal. Ele se liga tentando equilibrar, ele consegue atravessar as membranas da célula e ele estimula outro fator de transcrição nuclear, que é a NRF2. E ela é um fator antioxidante. Então, ela começa a estimular glutationa, catalase, vitamina C, vitamina E, as vitaminas B, para que a gente tente equilibrar esse processo de respiração celular. Ela também tem um fator muito importante no nosso metabolismo de lipídio e na glicemia, onde a gente consegue controlar aí o nosso metabolismo e a gente consegue pensar também, consegue fazer uma ligação onde esse oxigênio poderia estar aí ajudando uma pessoa diabética, né? Onde a gente tem uma alteração metabólica e se a gente consegue, com a NRF2, ter esse fator antioxidante e ajudar no metabolismo de lipídio, na glicemia, claro que não sozinho, mas como coadjuvante, uma vez que ele também se liga à hemoglobina e carreia o sangue mais limpo, limpando mais as toxinas, a gente consegue retardar, talvez, ou evitar que aconteça muitos efeitos que acontecem no diabético. A gente tem aí 80% mais ou menos de pacientes portadores de diabético que amputam algum membro. Isso é um caso muito grave no Brasil. Então, ele tem esse grande efeito. O outro efeito também que é muito considerado dentro dessa biorregulação é que ele estimula as células dos linfócitos B, que elas estimulam anticorpos para que a gente possa fazer defesas contra vírus e bactérias. Então, por isso que ele é considerado um imunorregulador. Claro que tudo isso depende da forma que eu aplico do meu paciente. Existe várias formas de aplicação da ozonioterapia, que vai desde a hemoterapia, onde as pessoas retiram sangue, misturam com ozônio e voltam para dentro do corpo. O corpo não reconhece e começa a ativar o sistema imunológico. Existe a via auricular, que a gente faz por esteto, que também vai cair na corrente sanguínea. Existe a via local, que são muito realizada
em articulação, em hérnia de disco. Na hérnia de disco, a gente tem assim, um excelente efeito. Por esse efeito anti-inflamatório dele, quando a gente consegue aplicar no local, a gente tem um alívio. Eu tenho muitas experiências, na maioria dos meus pacientes, é um alívio imediato da dor. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Perguntar uma coisa, porque a gente fala lá no futebol é danado, e muitas vezes, porque isso não tem comprovação científica, a gente quer fazer acompanhamento de imagem, muitas vezes não vê evolução, porque usou o ozônio. Então, o que você está dizendo é o seguinte, ele favorece, é um coadjuvante poderoso, então, para poder ajudar no tratamento. É como Sim. acontece. Por que os atletas querem fazer? Não precisa fazer, não, eles querem fazer. Por que as pessoas procuram, quando tem dor, como tem algum tipo vamos dizer, de doença qualquer, e o cara procura fazer ozonioterapia? Por que faz tanto sucesso assim? E qual a tua prática, na tua prática diária de trabalhar com isso, no sucesso que tem a tua clínica em Barra Mansa, como é que você consegue, enfim, trabalhar com essa vertente que não é nem tão reconhecida pela medicina como uma coisa curativa, mas ela é um coadjuvante poderoso? Como é que você vê isso aí? Eu tenho até um relato, até uma pergunta aqui de um paciente, ele fala de uma pessoa, desculpa, eu gostaria de saber por que o Brasil não faz tratamento de ozonoterapia para sanar problemas de oncologia, como acontece em outros países nas Espanhas. Então, como é que eu vejo isso aí? É uma opção do paciente, tá? A lei de 2017, ela libera o uso da ozonoterapia, desde que o paciente concorde, assine termos legais, que ele foi completamente orientado e que essa profissional, ela é treinada, ela tem cursos, a minha pós-graduação, o meu mestrado em Ciências Biológicas Naturais, ele tem um módulo de 8 meses que estuda essa parte do sistema biológico, a interação da ozonoterapia, então é uma especialização muito bacana, eu estou sempre em congressos e tal, desde que o profissional esteja competência para tal e o paciente concorda, você pode fazer, não tem ninguém, e o seu conselho te apoie. Eu faço muito, sim, coadjuvante de quimioterapia. Inclusive, eu tenho um exame aqui muito bacana, eu vou virar a câmera ali. Era uma paciente que ela tem 5 anos de câncer de colo do útero, com tratamento sem sucesso, uma mulher linda, jovem, de 38 anos, com 3 filhos. E, assim, sem esperança, né? Emagrecendo muito, taxas de leucócitos lá embaixo, e ela me procurou e falou que você pode fazer por mim. Nesse caso, a gente faz, sim, muito a hemoterapia, a gente usa altas doses de oxigenação, porque, segundo a teoria de Otto, você tem, no câncer, você está sofrendo de uma hipóxia. Você está usando quimioterapia, você está usando drogas que também estão atacando as suas células saudáveis. A partir do momento que você está atacando, você está criando uma cadeia de radicais livres muito grande. Você está levando o seu organismo ao desequilíbrio. Se o oxigênio, que é a etapa final da respiração ali no ciclo de Krebs, é fundamental para a gente manter essa respiração celular e a célula saudável, por que não usar? Né? Por que não usar? Porque não se encontra no mundo nenhum relato de efeito colateral. Se encontra, sim, na deficiência com favismo, que é uma deficiência da enzima G6, porém, você tem restrições, muitas, tá? Cada paciente é único, cada pessoa é uma, você tem que saber avaliar. Por exemplo, na Itália, quando começou o boom da ozonoterapia, muitos esteticistas começaram a usar. E com a forma errônea, a ozônio, gente, quando ela é aplicada, cada paciente responde de um jeito. Ele é um produto que queima. Tá? Então, quem não suporta a dor, você tem que ter muita paciência, você tem que conhecer muita anatomia, aplicar muito devagar, olhar a pressão arterial do paciente, porque a dor eleva a pressão, se ele estiver descontrolado, tá? Então, na Itália, o que aconteceu? As pessoas aplicavam excessivamente com dor, começou a ter a contração do nervo vago e fizeram óbitos. Mas aí, com vários estudos, viram que não foi o ozônio, foi a forma de aplicação na estética para gordura localizada excessiva que aconteceu. E aí foi onde, por um tempo, a Itália parou de usar e hoje voltou a aderir à técnica novamente. Então, a gente tem essa restrição, porque quando ele cai no seu plasma, em 7 segundos ele está agindo.
Eu mesmo já tive pacientes que a gente, mesmo aplicando a dose exata, calculada para ele, porque eu trabalho por peso corporal, pelo micrograma do oxigênio, ele estava com a glicose legal, mas ele não me falou que estava em jejum intermitente, paciente direto, e a glicose caiu imediatamente. Ele, Raquel, eu estou passando muito mal. Aí eu também sou enfermeira, e aí cuidei e tal, e a gente voltou. Então, claro que como todo tratamento, a gente tem que ter um cuidado e suas restrições. Mas voltando à sua pergunta, essa paciente aqui, que eu estava comentando do câncer, eu tenho muitos pacientes oncológicos, e eu fico muito feliz porque eles conseguem suportar o tratamento. Depois de 5 sessões de ozonioterapia, eu vou virar a câmera, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o resultado bacana, pelo menos, dos leucócitos dela. Deixa eu tentar chegar aqui. As hemácias dela aqui, tava 2, tá? 2,40. E a gente conseguiu chegar a 3,93, quase 4 praticamente do normal. Nós subimos todas as taxas dela, tá? Todas as taxas delas aumentaram e ela conseguiu suportar, graças a Deus, respondendo bem, muito bem, coisa que ela não estava conseguindo em 5 anos, esse câncer já está se reduzindo bastante. E o que a gente percebeu também, que a própria oncologista comentou, essa lesão só crescia. Ela falou, você está fazendo bolsa de sangue porque essa lesão diminuiu, parece que congelou, e o seu sangue está aumentando muito. Mas essa profissional, infelizmente, ela não aceita. Então, o paciente, ele é livre de falar ou não. Mas, como eu já tenho um tempo, eu tenho muita liberdade, e eu tenho médicos, próprios médicos, cirurgiões, cardiologistas que tratam comigo, que tinham muito receio da técnica e que tratam comigo e têm resultados, assim, excelentes. Eu vou mostrar para vocês um pé diabético também, que foi uma história muito triste, é uma paciente muito jovem, com uma glicose de apenas 158, ela tinha muita varizes e começa a enrijecer os vasos. E a família optou, ela amputou o pé e um coto. E na revisão, o médico falou, olha, eu vou ter que tirar a perna toda, que é onde daria para a gente pôr uma prótese e essa paciente voltar a caminhar, pelo menos com uma muleta. E eles me procuraram. E aí, com 5 sessões, a gente teve esse resultado, gente. Quem tem nervoso, me desculpa. Doutor Paulo, acredito que não tem. É de uma lesão aberta. Deixa eu virar aqui pra gente. Eita. Tá vendo? Ela chegou para mim assim, é um coto amputado, tá? O médico falou, não vai fechar. Era um coto que ele tinha deixado para pôr a prótese e falou, olha, daqui 15 dias, você não fechando, eu vou amputar o resto. E a família me procurou, ela de 50 anos, só chora, uma pessoa muito jovem, e em 5 sessões nós já estamos assim, graças a Deus, né? Então, a gente tem comprovações do dia a dia que não tem como você dizer não funciona. Entendeu? Não tem como a gente dizer não, isso não funciona. E eu tenho resultados em várias patologias. Isso aqui foi uma cirurgia que deu errada, tá? Uma cirurgia estética que queimou a paciente. Essa que eu já tinha tratado porque essa pele chegou muito queimada, sem elasticidade nenhuma. A paciente foi para o CTI e era muita fibrose, muita hiperemia e muito melanócitos também, né? Muito escura essa cirurgia. E com as aplicações, olha, hoje está bem melhor, tá vendo? A gente consegue quebrar a fibrose, a gente consegue devolver o colágeno, a gente consegue pegar nessa pele, a gente tem cicatrizes que já estão bem fininhas, a gente não consegue mais ver. Então, ele tem uma grande atuação nesse sistema de cicatrização em quebra de fibrose. Ele é excelente. E ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar, esse que é o relato de um jogador. Com os jogadores foi o que o Paulo comentou. Eu vou ler esse relato aqui rapidinho, porque eu recebi muitos, mas eu coloquei só um aqui. Esse atleta é um atleta que jogou todos os jogos, eu coloquei assim.
ele coloca aqui, sou atleta, jogador, o nome dele é Marcelo Costa, de futebol de 2019, atuei pelo Clube de Barra Mansa, Futebol Clube. Entre os tratamentos propostos, eu realizei ozonoterapia com a doutora Raquel Batista. Inicialmente, realizei lesões agudas, obtive melhoras imediatas. Como eu atuei em todos os jogos dos campeonatos, já estava muito cansado. A doutora, com um protocolo para imunidade e resistência, aí eu percebi que as partidas percebi que me sentia muito mais disposto nas partidas e as lesões não ocorriam com frequências, já que ocorriam antigamente. Quando eu tinha distensão imitador, ela aplicava e imediatamente eu tinha uma resposta e conseguia me manter nos jogos. E isso foi muito bacana. Infelizmente, foi uma coisa empírica, porque eu fiz com relatos de aplicação do dia a dia, como no consultório, até por essa falta de apoio que a gente tem, infelizmente, para a pesquisa, doutor Paulo, sabe, inclusive porque eu sou de uma universidade particular, né, na federal você ainda consegue um pouco mais, então a gente tem uma grande dificuldade de manter exames de imagem, é um clube... não é um clube que tem dinheiro, então eu fiz mais com relatos e como eu faço com meus pacientes, vi ali na prática respostas imediatas. Eu até pedi para ele, um jogador, eu tinha ressonância, mas ele não conseguiu me mandar. Ele fez uma lesão de grau 2, o Pietro, e a gente aplicou, que ele era um jogador muito importante no clube também, e ele realmente, ele ficou uns 3 jogos afastados, mas a gente conseguiu voltar com ele e ele foi até o final, bem resistente, não lesionou mais. A gente tem a ressonância antes e depois. Só que ele falou, doutor, eu preciso procurar na minha casa, mas eu tô fora de Barra Mansa por causa da pandemia e tal, e eu não consegui pôr a imagem com vocês aqui. Eu tenho uma imagem também de hérnia de disco aqui, bem interessante, que era uma hérnia bem extrusa, para a gente conversar melhor. Aqui eu tinha uma hérnia bem extrusa, tá? E o que acontece na hérnia? Na Alemanha, ela diminuiu bastante essa compreensão, pelo que a gente pode ver, tá vendo? Na Alemanha, eles já levam para o centro cirúrgico e aplicam direto no disco. Então, o disco encolhe. No Brasil, não. A gente faz com injeção, com as agulhas subcutâneas. Mas esse ozônio ele tem capacidade de penetrar. Inicialmente, ele vai abaixar aquele processo inflamatório, aquela dor, aquele sistema de defesa, né, que o músculo está ali fazendo, espástico, para proteger, para que o paciente não se mexa mais e que esse disco não saia mais do lugar. Então, normalmente, eu tenho vídeos, que não dá para passar para vocês aqui, a gente faz a primeira aplicação, o paciente fala, caramba, eu já estou sem dor. Claro, volta um pouco, volta. Raramente zera na primeira. Mas, assim, entre 5 e 10 sessões, a gente vê resultados excelentes. Quando eu pego o protocolo de Cuba, de Rússia, de Itália, de outros países, é uma coisa que me chama muita atenção, Paulo, isso. Não consigo entender essa diferença. Não sei se é nosso estilo de vida. Eles falam que em 20, 40 sessões. E eu realmente vejo bem menos. Eu vejo que eu faço 10, 20, e eles realmente ficam bem. Eu brinco com eles, eu adoro vocês, mas fico feliz quando somem, porque eu sei que vocês ficaram bem. Então, tem essa diferença de número de protocolo. Eu não sigo o protocolo de país nenhum, eu sigo os sintomas que o paciente está me dando, eu trabalho com a termografia, então em lesões eu consigo ir acompanhando por ali, trabalho com a ressonância magnética quântica também. Então, em patologias como diabetes, Alzheimer, Parkinson, eles retardam o agravamento dessa doença, tá? A gente não cura, mas retarda bastante, a gente consegue manter uma boa qualidade de vida do paciente. Paciente com AVC, eu já tive casos que realmente a gente reverteu a lesão, e casos que melhoram muito, a gente consegue dar uma grande qualidade de vida para esse paciente. E com essas patologias, eu controlo muito com a ressonância magnética e com a termografia. E eu vou me dando parâmetro pelo relato dos meus pacientes.
E a procura são por eles mesmos falam, eu vi na internet. E existem muitos grupos, Paulo, é muito interessante. Tem grupo no Facebook, tem grupo no Instagram, tem grupo em tudo quanto é rede social, de pessoas que usam e um vai comentando com o outro. Há pouco tempo eu recebi uma paciente lá no consultório, foi até interessante. Ela ainda estava com umas coisas do acesso. Ela falou, menina, eu estou desesperada de dor. Eu estou tomando morfina e minha coluna não melhora. E me falaram de você, eu arranquei tudo do hospital e vim, porque eu não aguento mais. Eu tenho que fazer alguma coisa que melhora. Então, as pessoas acreditam. Elas acreditam, porque quando você está com dor, você quer melhorar. Quando você já usou tudo quanto é medicação e nada mais fez efeito, porque o seu organismo cria uma resistência, e a gente sabe que o anti-inflamatório é uma árvore, né? Ele vai agir ali na folha, ele não vai agir na raiz do problema, e ele vai estar sempre ali, então ele vai ali administrando um pouco a sua dor. Quando o seu caso já está muito próximo da raiz, é difícil mesmo você conseguir um bom resultado com a medicação. E aí é onde eles começam a procurar alternativa. E hoje, graças a Deus, eu trabalho praticamente só com a medicina alternativa. Em alguns casos, eu associo muito a acupuntura, a física quântica e tal, porque existem dores, fibromialgia mesmo, que é uma dor psicossomática. Já trabalho 20 anos com a fibromialgia e de todas as técnicas que eu utilizei para a dor da fibro, para o ponto, o ozônio é a mais eficaz. Mas como o paciente também tem um fator psicossomático, eu acabo entrando com a acupuntura visando um outro fator, né? Então, a gente vai muito pelo relato do paciente. No caso dos atletas, né, que é bem a sua área, eles me falavam uma coisa muito... Eles falaram, Raquel, é muito interessante, porque a gente não fica tão cansado quando a gente não usa isso. Por quê? Por causa do oxigênio. Eles têm mais oxigênio, então eles têm mais resistência para aguentar a partida. Até porque não tinha uma suplementação, não tinha uma alimentação correta, então a gente conseguia suprir ali, tanto com a hemo, estimulando o sistema imunológico deles, porque eles já estavam... Imagina o processo de oxidação num campeonato de Série B na final. É jogo quinta e domingo, né? Então era uma loucura. Com as fibras muito cansadas, com a musculatura muito cansada. Então, quando a gente jogava as doses de oxigênio, a gente conseguia diminuir esse estresse oxidativo que estava neles, e eles conseguiam melhorar e manter essa resistência em campo. Uma coisa importante que nós usamos no esporte, basicamente, é o PSE, Percepção Subjetiva do Esforço, que é o relato que o atleta faz das sensações que ele tem. Estou cansado, não está cansado, como é que é o cansaço? Que tipo de estímulo está te incomodando mais no momento? Enfim, como é que você achou a intensidade da partida, como é que não foi? E isso tem um valor muito grande. E muitas vezes nós temos também acompanhamentos com equipamentos de alta tecnologia. Você faz a mensuração do estresse, faz gráfico, faz, enfim, acompanhamento de CK, enfim, várias coisas. E uma das coisas que eu acho muito interessante, como as pessoas acham, está me fazendo bem. A pessoa sente alguma melhora. E isso, às vezes, uma coisa que eu via muito, o pessoal da medicina, mas cadê a comprovação disso aí? Eu falei, cara, tem coisas que a gente consegue comprovar, tem coisas que a gente não consegue comprovar, mas não é por isso que eu vou deixar fora do meu, vamos dizer, do meu arsenal de possibilidades. E você usa lá acupuntura, você pode usar yoga, pode usar o namastê, lá a hora que você quiser, mas você está fazendo um conjunto de coisas que são adequadas ao seu paciente. No futebol, no esporte, de maneira geral, tem o primeiro princípio do treinamento científico, que é o princípio da individualidade biológica. Ou seja, você tem um tipo físico, você tem um tipo que é único, nada se assemelha com esse. Pode até parecido, mas não é igual. Então, o que você faz? Nós procuramos estabelecer cargas e modos de treinamento para que ele aproveite o máximo com o menor desgaste, e ter o melhor rendimento. Então, nesse caso, assim, eu fico pensando como é que, enfim, a gente não leva em consideração também uma coisa cujo relato do atleta diz que é boa para ele. E foram
um time inteiro, né? Eu usei num time inteiro. Eu acho que isso já seria uma boa base suficiente para a gente ter um parâmetro que foi bom. E eu tenho no meu WhatsApp, depois eu posso te enviar, eles me relataram o que eles sentiram antes de quando não usavam e depois. Porque quando começou o campeonato, nós selecionamos um grupo para tentar fazer uma pesquisa. E aí, vários problemas no clube e tal, isso se desfez. No final do campeonato, todos extremamente exaustivos, o time era extremamente importante, não tinha como desfazer aquele grupo, todo mundo precisava estar ali para chegar até onde tinha que chegar, e aí eles me ligaram, eu falei, não, vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer. E foi muito legal, porque a gente tinha o Wallace, que era um jogador de explosão, que ele não podia ficar fora da partida e já era um atleta de 32 anos, né, para o futebol. Então, ele lesionou grau 2. E aí, num sábado, e teria um jogo numa quarta, mais ou menos, ou quinta. Aí eu falei, não, manda. Aí a gente fez com os intervalos certinho, de 72 horas, e ele jogou normal. Eu falei, ei, deu dor? Ele, nenhuma. Eu não senti nada. E o preparador físico também me comentou, porque com os parâmetros que vocês usam, que você sabe melhor do que eu, que media eles, o quanto corria em campo, tudo aquilo, ele falou, Raquel, e de fato, eles ou mantêm ou estão aumentando. Pela fase que a gente está, era para estar caindo. Então, realmente, a gente tem um efeito legal, sim. Porque os meninos ou estão aumentando a qualidade em campo, ou estão mantendo. Mas para final de campeonato, um jogo atrás do outro, treino direto, a gente falou que em estresse oxidativo, né? Então, essa célula está para respirar, se sacrificando. E a gente conseguiu manter a qualidade dos atletas. Então, foi uma experiência, assim, única e muito bacana. Pena que para a gente publicar, não sei, acho que a gente precisava ter mais exames e mais parâmetros e tal. Eu tenho de 2 atletas ressonância magnética que eu pedi, eles ficaram de me enviar antes e depois, quando eu fiz contato com eles, que eu acho que já dá um bom parâmetro, que eu fiz da lesão, né, da coxa, e logo depois da aplicação, 2 dias depois da aplicação, eu repeti, e a gente viu, de fato, a gente viu uma diferença legal. Que bom. Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar é essa questão de estética. Como é que você usa isso em estética? Eu estou entendendo que você faz isso como se fosse uma clínica da dor, porque tem lá em São Paulo tem diversas clínicas da dor, onde a pessoa está, você falou, está desesperada de dor, ela faz qualquer coisa para passar dor. E muitas vezes ela vai de um lugar para o outro, para cima para baixo, e tem um alívio, mas não tem um alívio mais duradouro nem coisa nenhuma. E na questão estética, eu tenho visto vários anúncios na internet. Ah, fulano de tal vai fazer isso com ozonioterapia. Aí virou a mania da ozonioterapia. Quais são as indicações, os riscos que isso pode trazer se isso não for bem feito, não tiver critério? Muita gente vai perguntar. Isso é uma grande preocupação minha, tá? Gente, sou professora universitária e um dos cursos que eu administro aula é tecnólogo em estética na Faculdade de Barra Mansa, no BM. E é o que eu te falei na Itália. Aconteceram muitos óbitos por aplicação errada, tá? Ele gera dor, contração do nervo vago. O profissional não está preparado, porque todo paciente que você recebe é extremamente importante você fazer uma avaliação dele antes, pressão, pulso, medir a taxa de oxigenação, para você poder fazer o cálculo. A gente tem toda uma anatomia, por mais que você use uma agulha subcutânea, você pode errar sim, você pode exagerar, e vir a fazer a contração do nervo vago, uma hipoglicemia, um pico de pressão muito alto devido à dor. Ele trabalha no sistema de biorregulação. Eu vou ser bem sincera com você, acho que muito profissional vai ficar bem bravo comigo, mas eu tenho até estudado ele muito na estética, para tentar entender por que tanta promessa. E fiz em mim. E vou te falar bem verdade, porque mulher, né, a gente não gosta de contar a idade, mulher tem essas coisas, pergunta a nossa idade, a gente desvia o assunto, e aí eu comecei a aplicar em mim, numas linhas de expressões que eu tinha, e a minha filha até brincava assim, vai minha mãe se inflar, ele te dá aquela infladinha e depois some, e
Os profissionais que utilizam da técnica falam o seguinte, não, ele vai, com o tempo, ele vai estimular colágeno. Mas aí tem duas teorias que não vão de encontro. Se você aplica no abdômen, tá? Com a mesma agulha, com a intenção de penetrar e criar uma lipólise, ok, porque ele não se liga a lipídio. Então, ele pode até dar uma desestabilizada na célula. Mas que para você chegar a essa lipólise, o paciente teria que depois fazer um exercício físico para estimular essa ação dele. Sozinho, em si, eu não vejo grandes resultados, tá? Mas tá, a gente pode estar ali trabalhando ali para trabalhar. Mas se você vai diminuir o tecido de gordura, como é que você vai vir aqui na sua face? Se ele vai penetrar, a gente sabe que na face é tudo muito mais fino, e você tem embaixo da pele, você tem músculo, e se ele atingir, você diminuir a camada de gordura, você vai acabar tendo mais caimento também. Você entendeu como a fisiologia nessa área de estética ainda é muito solta, tá? Pode até estimular um colágeno, fazer uma oxigenação do tecido, ser um coadjuvante de um outro tratamento. Mas eu, Raquel, nunca vi nenhum milagre. Para te falar a verdade, onde eu vi ele atuando muito legal pela quebra de fibrose, foi num processo de cicatrização pós-cirúrgico, que eu fiz dessa moça. Eu fiz de uma menina, onde ela amamentava e ela fez uma cirurgia plástica amamentando com a prótese, então cortou os ductos mamários e aquilo misturou com leite, virou um processo inflamatório que derramava e ela desesperada. E aí uma amiga minha, enfermeira, falou, Raquel, vê o que você pode fazer por ela. Ela juntou dinheiro, enfim, não tem condição. Levei. Aí o que a gente fez? Porque tem um sistema de bag, então a gente colocou ali dentro dessa ferida, tá? Porque eu tinha uma ferida, eu tinha um processo inflamatório e a mangueirinha ali, fechei no bag e isso conseguiu de fato secar ali e ela fazia a hemoterapia para o organismo dela começar a reagir contra essa infecção. Mas aí eu tinha uma prótese com um problema. É o caso dessa paciente da cicatrização. Eu tinha uma cicatrização onde houve uma queimadura, eu tive uma cicatrização hipertrófica, eu tinha uma resistência de colágeno, então eu também tinha uma patologia onde de fato eu conseguia trabalhar, certo? Agora, Não, eu ia perguntar para você, tem certo tipo de patologia que você trabalha junto com o médico, né? E tem patologias Sim. que você trabalha sem o médico. E como é que é vista o médico vê esse tipo de trabalho que você faz que, enfim, ele tem resultado, mas ainda não tem tanta comprovação científica porque é difícil você fazer. Você acabou de falar que entre os jogadores o clube não tem dinheiro, é isso, é aquilo, você não consegue implantar um plano de pesquisa, um projeto de pesquisa, porque faltam os dados. Mas você consegue que as pessoas voltem, consegue o sucesso, consegue a satisfação deles em eliminar determinadas coisas que estão incomodando. Como é que você vê a questão da medicina junto com a ozonoterapia, com certas terapias que não têm esse prestígio, nem essa força que a medicina tradicional tem? Tem uma resistência muito grande, tá? Eu só tive uma paciente onde o médico pediu que ela parasse, por ela, eu falei, ok. Na maioria das vezes, eles falam, eu não conheço essa terapia. Tá te fazendo bem? Então continua. E alguns médicos me procuram, e eu explico, e eles, olha que bacana, se interessam. Alguns foram até tratar comigo, tem uma história de um cirurgião, que o sogro tinha um rompimento em manguito, e ele era uma idade muito avançada, com muita fibrose. Eu falei, olha, a gente não consegue regenerar. A gente consegue quebrar essa fibrose e conseguir uma mobilidade melhor. E ele falou, olha, se essa menina conseguir isso daí, eu juro que eu trato com ela. Pela posição dele, ele tinha muita dor cervical, o cirurgião, né? E de fato o sogro melhorou, e ele tratou, e acabei tratando a família toda. E na maioria das vezes, eu não tenho muito problema. Eles apenas dizem isso. Eu não conheço, se te faz bem. Eu tive uma paciente ano passado que ela mantinha uma pressão de 23, era uma pressão muito alta dela, e ela não tinha sintoma nenhum.
e ela tinha muita dor no joelho, ela era minha paciente de joelho. E ela, só que ela precisou operar os rins. E aí tinha acabado, ano passado saiu um protocolo muito bacana, que foi feito dentro do Hospital de Russa, um protocolo de 400 páginas, com pacientes mesmo. E uma das patologias era a pressão arterial, o uso do ozônio na alteração de pressão arterial. Eu falei, olha, acabou de sair, a gente pode fazer, a gente pode tentar e tal, a gente faz a metade e vai evoluindo para ver como seu corpo vai reagir. E eu fiquei muito feliz, a gente conseguiu fazer esse protocolo, e ela chegou a pressão a 12 e fez a cirurgia. E aí o médico me chamou, pediu para conversar, me pediu para explicar, Raquel, por que melhora, expliquei toda essa fase da respiração, das hemoglobinas, que carregam melhor, então você vai ter menos pressão ali, né, nos vasos. Então você consegue estabilizar essa pressão arterial, onde ela conseguiu fazer essa cirurgia. Então existem esses casos isolados. Eu não tenho muito problema, não. Eu acho que é o que a gente conversa, né, Paula? A gente tem que ter segurança e entender muito da fisiologia, porque isso te respalda muito. Porque quando você sabe o que você está fazendo, e quando você pesquisou, e quando você estudou, você tem uma segurança, você também consegue passar uma segurança para o outro profissional. Claro que existe uns que não querem saber, não querem ouvir. Então, ok, eu respeito. Raquel, eu esbarrei no meu cronômetro, desliguei meu cronômetro. Você está marcando, tem tempo aí? Quanto tempo falta? Dá uma olhadinha no teu relógio. São 6 horas. 6 horas já? Nossa, mãe, 6 horas. Nós passamos do nosso tempo. Então vai desligar já já. Então você tem 1 minuto e meio para se despedir. Eu quero te agradecer primeiro, porque você mostrou a importância que isso tem, você que é uma profissional de alto nível, gabarito de informação científica, que faz uma coisa no nível de excelência. Então não é uma coisa qualquer, é uma coisa importante, que merece um tratamento e merece um preparo que pouca gente se dispõe a fazer. Você não é nenhuma curandeira, você é uma profissional de alto padrão, que faz uma atividade de alto nível, com conhecimento padrão ouro. Então eu queria te agradecer, antes de qualquer coisa, dizer que foi um grande prazer, espero que tenha sido útil para muita gente que não sabia nem o que era ozonioterapia. E aquela história, por que é a água ozonizada? Depois explica, se der tempo para você falar sobre isso. Com você, eu vou falar rapidinho. Gente, não compra água ozonizada, isso não existe. Quando você coloca ozônio, é ozonídeo, e ele dura no máximo 20 minutos. Esse ozonídeo consegue até matar bactérias. Você só pode tomar um copo de 200 ml por dia, porque senão você mata todas as bactérias boas do seu corpo. Foi muito bom, porque as pessoas começam a ver as coisas e elas me procuram querendo comprar banheira, chuveiro, não sei o quê. Pelo amor de Deus, tudo em excesso faz mal. Existe um cálculo. Então, o que era para controlar, vai descontrolar. E outra coisa, Paulo, vou comentar antes que acabe o nosso tempo. Eu vi um profissional na internet que respondeu para uma pessoa assim: eu não atendo na sua cidade, mas eu te mando a seringa. Gente, o ozônio, ele tem que estar no material próprio e ele dura 20 minutos, acabou. Virou ozonídeo, é tóxico, vai te matar. Então, não comprem bala, água, injeção de ozônio, isso não existe. Só o óleo. O óleo, sim, já foi até patenteado por Cuba, tá? O óleo é bem legal, cicatrizante, sim. Só ele, o resto não. Então, Raquel, de agradecer agora suas despedidas. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui. Espero a gente ter conseguido passar um pouquinho, né, desse conhecimento mais profundo do que a ozonioterapia. Depois você me manda, porque eu vou publicar no YouTube, vou publicar na minha página. Quem está aí não me segue, segue lá, para a gente poder divulgar esse trabalho de grande excelência e com bases científicas e com estudo, né? Não a lá vão ter como está acontecendo por aí. Paulo, uma universidade pública que tem recurso. Tá bom, Raquel. Eu vou botar no IGTV, aí passo para você, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a você a tua gentileza dessa live e esperar que nós possamos fazer outra no futuro e possamos trabalhar juntos também, que é uma coisa arrebatadora esse resultado. E não é porque eu não acho que tenha alguma coisa que não meça o tamanho, a quantidade de reações ali que vai me tirar o foco de achar que aquilo é bom para o atleta ou bom para a pessoa. É por aí. Tá bom, querido? Então, muito obrigado para todos que estiveram conosco. Uma boa tarde e até uma outra oportunidade. Tá bom? Tchau. Obrigada a você, obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Deixa eu fazer uma selfie da gente aí.
que não.